Sabe, eu fui consagrado em Portugal e eu via muitos milagres em Portugal, muitas curas. E eu tenho, assim, testemunhos grandes, tremendos. E eu estava falando com Deus, Deus, eu acredito que o Senhor é o mesmo, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor restaura, eu acredito. E eu perguntava a Deus, por que a gente vê curas? Essa semana eu escutei um testemunho da irmã que foi curada, não é? Nós oramos, ela foi curada, e ela diz que quando ela recebeu a oração, naquela semana ela piorou muito, mas na outra semana ela estava livre do mal. E eu perguntava, não é assim, a Deus, por quê? E eu comecei a pensar, amados, o meu pastor só pregava de cura, só cura e libertação, era a única coisa que ele pregava. Era uma igreja que não tinha membros. A igreja em Portugal ela era de campanha, os portugueses não queriam ser cristão, eles não queriam ser crente, eles queriam um milagre. Então todo mundo que chegava na igreja, era 7 semanas a campanha. Qualquer um que chegava e falava, você tem que fazer 7 semanas, Deus vai operar um milagre. E os portugueses, eles acreditavam muito naquilo, eram todos muito católicos, não é? A maioria ia nos bruxos, não é? A grande maioria, 90%, 90 e tantos por cento. Quando ele falava, quem já foi no bruxo? Todo mundo levantava a mão. Isso em 1993, 92, 91. Então, meu pastor só pregava de cura e de libertação. Então, quando ele chamava na frente, a igreja, talvez era desse tamanho ou maior um pouco, todo mundo vinha na frente, tinha um espaço muito grande, e ele começava a orar, caía todo mundo no chão, né? Sem pôr a mão, de 400, caía 250, 300 pessoas, sem colocar a mão. Então, era um tempo assim, muita libertação, muitas manifestações de demônios, pessoa vomitava caco de vidro, cabelo, eu já vi cada coisa, né? Mas, e eu pensava nisso, mas meu pastor só pregava isso, só pregava cura e libertação. E pregava Jesus Cristo, que era Jesus que salvava, Jesus fazia apelo, as pessoas confessavam Jesus, mas elas não entendiam que aquilo era um caminho. Então, centenas, para não dizer milhares, de vezes a pessoa chegava, ô pastor, estou muito triste, pastor, a pessoa chorando, a senhora, a maioria era aquela senhorinha, né? Pastor, estou muito triste, pastor, eu estou triste. Eu falei, minha irmã, mas você não foi curada? Fui, pastor, daqui o exame, pastor, fui curado, o médico falou que eu ia morrer, mas eu estou curado, o médico falou que não tem mais nada. Eu falei, mas então por que você está triste? Porque eu nunca mais vou te ver. Eu falei, como assim? Ele falou, pastor, 7 semanas, então nunca mais vou te ver. E eu olhava, irmão, aquilo, e dentro de mim eu falava assim, eu vou te ver de novo. E ela abraçava, levava presente, ia embora chorando, uma despedida assim como, né? E aí, passado 2, 3, 4 meses, eu, pastor, agora a minha nora largou do meu filho, pastor, e agora? 7 semanas, faz campanha, era só isso, mas da igreja era só isso, era 7 semanas. Então entrava um povo, saía outro, entrava um povo, saía outro. E meu pastor só pregava de libertação, só pregava de milagre. Por isso, a gente via tanto milagre. Porque essa era a ênfase. E a fé vem por ouvir. Então, mas por que eu vejo tão poucos milagres hoje, se Jesus Cristo é o mesmo, se Ele não mudou? Porque nós ouvimos muito pouco acerca de milagres. Quantas vezes você falou de milagre essa semana? Quantas vezes você falou para alguém de milagre? Quantas vezes você ouviu acerca de milagre? Porque se eu perguntar aqui, quem precisa de um milagre na sua vida? Quem precisa? Levanta a mão, quem precisa de um milagre? Todos nós em uma área ou em outra, não é? Seja na área do brincar, seja na área de uma cura, na área de um familiar que precisa, na área financeira, na área do meu trabalho. Todos nós precisamos de milagres, todos nós. Agora,
A verdade, amados, é que a Bíblia ela é muito clara com relação a isso. Deuteronômio 6 diz assim, olha, fala dessa palavra ao levantar, ao assentar, ao deitar, ao andar pelo caminho, inculca na cabeça dos seus filhos, coloca como frontal entre os seus olhos, como lembrete nas suas mãos, escreve nos umbrais e nas portas. Aqui fala, mas de inculcar na cabeça do filho. Como que você inculca algo na cabeça de alguém? Paulo, ele fala em Romanos 12 uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esta circunstância, com essa situação, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Para quê? Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que a minha mente pode ser renovada? Será que vai ser um milagre que Deus vai fazer assim, plim, aí, minha mente renovada? Será que vai ser isso? Será que a minha mente vai ser renovada em um toque sobrenatural de Deus? Pode acontecer, mas não é assim que acontece. A renovação de mente, ela acontece de uma maneira, repetição, só repetição. Tudo que você ouvir muitas vezes, você vai acreditar. Sabe o que tem muita gente com muito medo? Essa semana passada, alguém que não tem vindo muito na igreja há alguns anos, pastor, eu te respeito muito e eu queria uma opinião, estou pensando em voltar para o Brasil. Eu falei, minha irmã, mas você tem um trabalho muito bom, você, né, tem uma filha de 14 ou 15 anos, você está pensando em voltar para o Brasil? Ele falou, por causa dessa situação toda. Eu falei, minha irmã, mas a situação toda já passou, aquela pressão, aquela perseguição, aquela loucura, acabou. Aí ela parou e falou, é verdade. Sabe qual é o problema? Está vendo muita notícia. Ela está escutando muita notícia. Tudo que você ouve muitas vezes, vira uma verdade no seu coração. Tudo que você ouve muitas vezes, tudo que você inculca a sua mente, tudo que você permite que inculque a sua mente, vai virar verdade para você. Sabe? Se eu quero ver milagre, eu tenho que ouvir acerca de milagre, eu tenho que ler acerca de milagre, eu tenho que repetir acerca de milagre. Sabe, eu tenho experimentado na minha vida muitas manifestações, sabe, muita coisa assim, sobrenatural. Às vezes eu paro e falo, meu Deus, o Senhor é demais, não é? Sabe? Nós compramos uma casa em 2003, dei $12.500 de entrada na casa. E essa casa era numa avenida tranquila, há 25 anos atrás, 26 anos atrás. Depois virou uma loucura, a rua virou uma loucura. E aí, a Suzana sempre, eu queria uma cozinha só para mim, que ela trabalha demais. E a cozinha lá era no segundo andar, ficava no primeiro os ingredientes, no terceiro a decoração, ela ficava o dia todo, à noite. E um dia, mas eu comecei a dizer, Senhor, eu quero uma outra casa. Sabe? E só que a gente sabe como é complicado. Você ter uma casa, você vender uma casa e comprar outra, é a coisa mais difícil que existe. É complicado, é difícil. Não é, talvez a gente complica mais do que é. Só que eu comecei a falar, eu comecei a repetir, Senhor, eu quero uma casa melhor, para essa casa não está legal, está melhor. E um ano eu comecei a repetir mais 10 vezes por dia. O que é isso? Inculcar algo na sua cabeça. A maioria do crente não entende isso. Meu casamento está ruim. Eu acho que eu vou separar. Eu acho que a minha empresa não vai. Eu acho que você está inculcando a sua mente com isso. A imigração, o presidente, não sei o quê, mamãe. Você está inculcando a sua cabeça com isso. E eu comecei a dizer, não, Deus vai me dar uma casa melhor. Eu quero uma casa num lugar tranquilo, uma rua tranquila. A maioria aqui conhece a minha casa. A maioria aqui. Um dia acabou o culto, eu estava aqui orando por alguém, não fui lá para a porta, fiquei aqui.
vem um irmão que vinha na igreja uma vez por mês, e ele trouxe outro, falou: pastor, meu amigo estava lá no estacionamento, eu peguei ele, falei: não, você tem que ir lá pegar na mão do meu pastor, e peguei ele lá no estacionamento e trouxe ele aqui. E na hora eu falei assim, sem noção, né? Ô pastor, paz, irmão, tudo bem? Primeira vez que veio na igreja, pastor. Falei: tá, que bênção, né? Eu acho que ele chegou depois que eu não apresentei ele. Aí eu falei assim, para puxar a surpresa: onde é que você mora? Ele falou: moro em Salgos. Falei: eu também moro em Salgos. Ele falou: pastor, você me dá tchau toda semana, eu passo na porta lá da sua casa, eu moro 2 ruas depois da sua casa. Falei: eu sei que tem uma caminhonete prata. Ele falou: é. Falei: você buzina, dá tchau, fala lá. Tá dando tchau, nem me conhece. Fala para minha esposa aqui, ó. Tá dando tchau, nem sabe quem eu sou, que o senhor já pregou na minha igreja, por isso que eu te conheço. Falei: Aí ele falou assim: aquela sua rua é complicada, hein? Eu falei: nem fala, não durmo à noite, ali eu tenho que dormir com um negócio no ouvido, a minha cama fica aqui no Pastor Salo, porque minha cama era bem na parede, a rua só tinha um lugar de pôr o carro, a maioria aqui também sabe, e aquela rua eu não consigo dormir. Falei: estou doido para vender aquela casa e comprar outra. Ele olhou para mim e falou assim: você vai comprar minha casa, eu ia pôr no mercado amanhã, já é sua. Falei: não, meu irmão. Ele falou: estou falando, pastor, a casa é sua, anota o endereço, vai passar lá agora. Falei: não, meu irmão. Ele falou: pastor, a casa é sua. Falei: meu irmão, olha, eu vou ter que vender minha casa. Ele falou: eu espero você vender, anota, cadê seu celular? Põe aí no GPS, desse jeito que eu estou falando. Anota no GPS, a casa é sua, vai ser sua e tal. E eu fiquei assim, anotei. Ele falou: você vai passar lá agora, é caminho, você vai sair, vai passar lá, a chave está assim, a casa está vazia, se alguém falar, você pode falar, pode mandar me ligar, anota meu número, e a chave está assim, você pode entrar, pode ver a casa é sua. Irmãos, você acredita em milagre? Eu comecei a falar de milagre, eu comecei a falar, sabe, o negócio não é falar, pastor, é só falar, não. É ouvir, não é falar, é ouvir. Agora, se você não falar, você vai ouvir? A fé vem por falar? Não, não é confissão positiva, não tem nada a ver. A fé vem por ouvir. O grande problema, sabe o que é? Tem muita gente ouvindo aquilo que não deve ouvir. Tem muita gente ouvindo aquilo que destrói a sua fé. Tem muita gente ouvindo aquilo que destrói as promessas de Deus na sua vida. O sol nasce sobre os bons e sobre os maus. A chuva cai na lavoura do justo e na lavoura do ímpio. Porque tem muito ímpio que prospera. Porque tem muito ímpio que tem uma vida boa. Casamento bom, família boa e a finança boa. Por que tem muito crente? Vai ver o que ele fala. Aí você vai descobrir por quê. Por que tem muito crente que a vida não rompe, a vida não... Por quê? Grava o que ele fala e você vai saber. É só essa diferença. É o que ele ouve, é o que ele alimenta a fé dele. Infelizmente, amado, tem muita gente que só ouve coisa ruim. Só ouve o que não presta. Você sabe o que mudou minha vida? Parar de ver notícia. Parar de ver notícia. Mudou minha vida. Sabe por quê? A maioria das notícias são boas ou são ruins? A maioria das notícias é verdade ou é meia verdade? A maioria das notícias são mentiras ou meia verdade, verdade distorcida. Uma verdade distorcida é mentira, sim ou não? Uma verdade distorcida é mentira. E a maioria das notícias são verdades distorcidas. Você sabe o que tem muita gente em depressão? Sabe o que tem muita gente que nada acontece na vida dela? É porque a fé dela está sendo alimentada de uma maneira errada, ouvindo aquilo que não deveria ouvir, escutando aquilo que não deveria escutar. E aí a fé dela não funciona. Vê uma pessoa que tem sucesso, uma pessoa que tem resultado, tá? Vê o que ela fala. E aí você vai ver que não é sorte, não é acaso, tá? Não não. É porque ela ouve. Aliás, ela fala, porque se ela não fala, ela não vai ouvir.
E você não vai ter ninguém do seu lado para dizer, não, você vai conseguir, vai dar certo, você vai ver, você é bonito, você é uma pessoa amada, você é uma pessoa querida, você é uma bênção, você está cheio de fé. Você não vai achar, pode até achar, mas é difícil achar alguém para ficar falando isso para você. Agora, se ninguém fala e eu preciso ouvir, o que é que eu preciso fazer? A vida e a morte estão no poder da palavra. Come do fruto que bem utiliza. A bênção e a maldição estão no poder da palavra. Agora olha só, aqui está dizendo, amado, ele levou nossas dores. Olha só, o que a palavra de Deus diz, ó. Quem fez isso? Pelas suas feridas fomos sarados. Isso aqui é Bíblia, não sou eu que estou falando, não. Isaías falou 720 anos antes de Jesus Cristo nascer, olha. Certamente, o que é certamente? É uma coisa que é mais ou menos? Pode ser verdade ou não pode não ser? Certamente, olha como começa. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós vamos ser sarados. Fomos sarados. Então isso é herança, é direito delegado por Deus. Irmãos, isso é algo tão sério que nós precisamos ler esse versículo umas 200 vezes para entender ele. Não estou falando, amado, que o crente não vai ficar doente, não estou falando nada disso. Eu estou falando que se eu quero experimentar um milagre na minha saúde, eu tenho que alimentar minha fé. Judas 6 diz o seguinte, olha, e quando eu vos escrevia, eu senti a necessidade de exortar vocês a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Quando eu vos escrevia, eu senti a necessidade. Esse Judas aqui não é o Judas traidor, não. Esse Judas, os estudiosos dizem que era irmão de Jesus. Judas escreveu, quando eu vos escrevia, eu senti a necessidade de exortar, de chamar a sua atenção, para que você batalhe diligentemente pela sua fé, ou pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Como é que eu batalho pela minha fé? Como é que eu alimento a minha fé? Como? Não. Ouvindo. A fé vem por ouvir. Pastor, e se eu ler, você vai escutar? Quando você lê, você escuta? Quando você lê, você escuta? Se lê em voz alta. Quem lê em voz alta aqui, levanta a mão. A minoria lê em voz alta. A maioria lê só na mente. A Bíblia não diz que a fé vem por pensar. A fé vem por ouvir. Se você quer ver o milagre, você precisa ouvir. Então, amado, aqui está dizendo que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e sobre as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Ou seja, nós achamos que era porque ele merecia, porque ele precisava. Não. Mas aqui está dizendo, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pela nossa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora veja bem, 1 Pedro 2,24, ele fala a mesma coisa, olha só. Ele mesmo levou. Isaías escreveu 720 anos antes de Jesus. Então Isaías não sabia que era Jesus, ele sabia que era o Messias e tal, mas não sabia que era a pessoa de Jesus Cristo. Pedro não, Pedro já foi depois de Jesus, Pedro já conheceu Jesus, e ele diz assim, olha, ele mesmo levou no corpo os nossos pecados, e sob o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Tem uma tradução que diz sarados. Por suas feridas vocês foram sarados.
Então aqui está confirmando o que Isaías falou, o que Isaías repetiu. Agora veja bem, certamente ele fez. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Lá no começo do capítulo 53 de Isaías, no capítulo ele pergunta. Agora olha só, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a fé é você ter certeza. Certamente ele levou sobre si as nossas dores. Você acredita que Jesus quer salvar todo mundo? Jesus quer salvar toda a humanidade? Sim ou não? Ou eles querem que alguns vão para o inferno e que outros vão ser salvos? Jesus quer salvar todo mundo? Nós não temos nenhuma dúvida disso. Agora, se eu perguntar, Jesus quer curar todo mundo? A maioria não acredita nisso. Jesus quer curar todo mundo? A maioria não acredita. Se ele quer salvar todo mundo vai ser salvo. Por quê? Porque para ser salvo, tem algumas atitudes que eu preciso tomar. Eu preciso confessar Jesus como Salvador, eu preciso viver uma vida reta, eu preciso andar em obediência, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Não é não pecar, porque a Bíblia diz, aquele que não peca está mentindo, a verdade não está nele, mas ele tem que arrepender quando ele pecar. E para ser curado, por que muitos não são curados? Porque não acredita. Acredita que é se Deus quiser. Mas ali está dizendo que ele levou, não está dizendo que ele vai levar. Ali está dizendo que ele tomou. O que é tomar? Tomar é pegar e carregar. Isso é tomar, é tirar. Então não está falando que vai tomar, ele tomou. É passado. Ali não está dizendo que ele vai, que pelas coisas nós vamos ser sarados. Ali está dizendo que nós já fomos sarados. Pastor, mas por que muitos não são curados? Pelo mesmo motivo que muitos não são salvos. Pela dificuldade em crer. Pastor, mas eu já pedi a Deus, pastor, mas eu já orei a Deus, eu já pedi para ser curado, Irmãos, eu disse aqui que eu vi muitos milagres. Eu já orei, um paralítico levantou lá em Portugal, não é? O meu pastor, eu vi tantas curas, tantos milagres. Chegou uma senhora em estado terminal, ela foi levada por duas amigas, muito fraquinha, e ela chegou lá e falou, pastora, eu estou a morrer. O médico falou que eu não tenho mais do que 2 semanas, 3 semanas, 1 mês de vida. Está aqui o exame, pastor, eu estou com câncer, o câncer tomou todo o meu estômago, eu não como nada, eu só vomito, eu vomito sangue, e eu estou morrer. E aí quando ela estava falando, ela começou, as amigas pegou, vomitou sangue num saco, que ela já andava com um saco, porque ela vomitava 10 vezes por dia, 5 vezes por dia. Ela vomitava sangue. E o meu pastor, e ela falou, pastor, eu não tenho mais nenhuma esperança, minha última esperança é o Senhor. E o pastor leu essa passagem para ela. Ele levou as nossas dores e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você acredita que Jesus quer te curar? E você acredita no amor de Jesus por você? Eu acredito que Jesus me ama. Você acredita que Ele quer te curar? E, se Ele quiser, Ele falou, não, minha filha, aqui não está falando, não é se Ele quiser, aqui está falando que Ele já fez. Quando Jesus ali na cruz disse assim, está consumado, é que Ele falou assim, eu já fiz o que era para mim fazer, já está consumado. Então, você vai fazer o que eu disser para você? E ela falou assim, pastor, tudo que o pastor falar eu vou fazer. E ele falou, então, o seguinte, Jesus já te curou, eu vou orar por você, você vai embora, mas cada passo que você der, você vai dizer assim, Jesus já me curou, Jesus já me curou, Jesus já me curou, eu já estou curada, Jesus já me curou, eu já estou curada, Jesus já me curou.
Quantas vezes ela ia repetir isso durante o dia se ela obedecesse o pastor? Quantas vezes? Dezenas, sim ou não? Centenas de vezes. Ela iria dizer: eu já estou curada, Jesus já me curou, eu estou curada, Jesus já me curou, eu estou curada, Jesus já me curou. O que ela ia estar fazendo? A fé vem por? Isso iria alimentar a fé dela ou não? Sim. E ela chegou em casa, e o pastor orou por ela e falou: olha, não esquece. E ela falou: pastor, tudo que o pastor falar eu vou fazer. E ela foi embora. Jesus já me curou, Jesus já me curou, fui curada. E aí as amigas deixaram ela entrou em casa, e ela falou: Manela, Jesus me curou, Manela. E a Manela falou: não acredito, Maria, não acredito, é verdade, Maria. Ela falou: é verdade, Maria, o pastor orou para mim, Jesus me curou. Falou: Maria. Aí ela falou: lá foi para o banheiro e blá, vomitou sangue. Ele falou: tu estás parva, tu estás maluca, aquilo é um aldrabão, outra folha, tu fizeram lavagem cerebral, você não está curada nada. E ela falou: eu estou curada, Jesus já me curou. Tu estás vomitar. Falou: é a doença indo embora, porque acabou, estou curada. Mentira, tu não está. Vomitou de novo. E ela disse depois que naquela semana, naqueles 15 dias, naquele mês, ela vomitou mais do que ela vomitava antes. Só que toda vez que ela vomitava, ela dizia assim: Jesus já me curou, eu já estou curada. Jesus já me curou, eu estou curada. Não interessa o sintoma, eu acredito no que Jesus já fez na minha vida. Sabe, eu sei que para muitos isso parece besteira. Eu sei que para muitos deve estar falando: pastor, está inventando isso. Só que eu estou falando isso diante de Deus. Eu estou falando de algo que eu vi, não foi que me contaram, não, eu vi. E ela falou: pastor, naquele mês foi pior do que os outros meses todos. E passado um mês, eu não lembro exatamente, um mês, ela disse que começou a diminuir os vômitos. E os vômitos começaram a diminuir, e o marido dela dizia: você não está curada nada. E ela dizia: eu estou curada, Jesus me curou. O pastor falou: eu vi na Bíblia, está escrito que na Bíblia, olha aqui, ele levou minhas dores, ele tomou, e já é passado, ele já fez. E passado ali um mês e meio, não lembro, ela parou de vomitar. E ela fez a campanha de 7 semanas, porque tinha que fazer a campanha. Para ela ser curada, ela tinha que fazer a campanha de 7 semanas. Antes do final da campanha, ela foi no médico. Parece que foi na 6ª semana ou na 7ª. Ela foi no médico e fez um exame. O médico falou: a senhora ainda está viva? Ela falou: estou comendo até torresmo, doutora. O que? Você está comendo torresmo? Estou comendo, pastor. Estou comendo tudo e não vomito mais. Ele falou: mentira, vou fazer o exame. Quando ele fez o exame, o estômago dela estava completamente curado, ela não tinha nada. Ela estava completamente curada. Você sabe o que é uma herança? O que é uma herança? É algo que foi deixado para alguém, sim ou não? Quando a pessoa escreve o testamento, se não escrever o testamento é problema. Mas quando tem um testamento escrito dizendo assim: ó, essa fazenda é sua, essas 10 casas lá em Governador Valadares é sua, esse prédio de 10 andares é seu, quem toma posse? Herança. Sim ou não? É assim que funciona a herança ou não? A Bíblia fala que nós temos herança ou não? Então, o que acontece? Acontece, amado, é que herança não vai vir na sua mão automaticamente. Não é se o testador quiser. O seu tio lá do Pará deixou uma fazenda de 200 alqueires para você. Você nem conhecia que ele existia. Ele deixou lá, alguém te liga, o advogado falou: você que é fulano, você tem um tio seu aqui que deixou 200 alqueires para você aqui no Pará. O que vai acontecer? Já é seu? Você vai ter que entrar com um processo, uma ação, para passar para o seu nome, para pegar a escritura. E fica caro, não fica barato não. Inventário. Você vai ter que pagar alguma coisa. Então, herança é algo que já é seu.
Você não precisa de uma confirmação. Você não precisa de um sinal de um anjo vir e falar, não, esse testamento é verdadeiro. Você não precisa de um anjo para fazer isso. Você só precisa acreditar. Eu sei, amado, que isso soa complicado no coração de muita gente, de muitos crentes. Isso soa como algo fora da curva. Mas é o que está escrito na Bíblia. Então, para mim ver milagre na minha vida, eu tenho que alimentar a minha fé. Só tem um jeito de alimentar a fé, segundo a Bíblia. É ouvindo. A fé vem por ouvir a palavra. Inculca na cabeça do seu filho. Fala dessa palavra ao andar pelo caminho, ao assentar, ao levantar. Inculca na cabeça do seu filho. É o que diz. Então, por que nós não vemos milagres? Porque muitas vezes, amados, nós alimentamos mais o medo do que a dúvida. Muitas vezes nós achamos que é se Deus quiser, não é? Que é se Ele quiser. Olha só. Ouça Israel, ouça BVN. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que eu lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando levantar. Amarre-as como sinal nas mãos, prenda na testa. Escreva-as no batente das portas da sua casa e nos seus portões. O que é ensinar com persistência? Inculcar na cabeça do seu filho. Aqui está falando da palavra de Deus. Aqui está falando da promessa de Deus. Isso aqui, amado, se eu quero que o meu filho tenha fé, se eu quero que o meu filho, não é, ele seja alguém, eu tenho que ensinar com persistência. Ontem nós ouvimos ontem alguém fez nós chorar. Falar do pai, da maneira do pai. Eu tenho certeza que esse pai não chegou para o filho e falou, filhão, você é uma bênção, uma vez na vida. Eu tenho certeza que isso foi centenas, para não dizer milhares de vezes, que esse pai chegou, e aí filhão, você é bênção, você é campeão, você é... E ontem esse filho chorando falava isso. Eu te agradeço, pai, porque o Senhor me dá força, porque quando eu estou, o Senhor não sabe o quanto o Senhor me ajudou, pai. Quando eu estava mal, quando eu estava pensando em desistir, o Senhor chegava para mim, para aquilo, pai, o Senhor não imagina o quanto que aquilo me ajudou. Sabe qual é o problema? Nós falamos muito pouco. Nós falamos muito pouco disso aqui, ó. Nós ouvimos muito pouco. Tem gente que só ouve domingo. Durante a semana, não tem. Sabe, você é forte, você é saudável, essa doença não tem poder na sua vida, esse mal tem que sair, esse espírito maligno, essa tristeza, essa angústia tem que sair, tem que ir embora. Você é mais do que a alegria do Senhor é minha força, maior que está em mim do que o que está lá fora. Eu sou o Deus que cura, eu sou aquele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Enviou a sua palavra e me curou, certamente Ele levou as minhas dores, pelas suas feridas eu já fui sarado. Quantas vezes você escutou isso essa semana? Você que está doente. Quantas vezes você escutou essa semana, você que está triste? A alegria do Senhor é minha força. Alegrai-vos, outra vez eu digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. O maior que está em mim do que o que está lá fora. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes você escutou isso essa semana? Quantas vezes você escutou isso? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, né? Maior é aquele que está em mim do que o que está lá fora. Aquele que é de Deus, o diabo não toca. Contra mim não vale encantamento. Eu não criarei filhos para destruição. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quantas vezes você escutou isso essa semana? Quantas vezes você escutou isso essa semana? Pastor, eu não sei por que Deus não faz na minha vida. Você sabe, a não ser que você não está escutando o que eu estou falando. Irmão, nós temos uma ideia muito errada de fé. É muito mais fácil duvidar do que ter fé. É muito mais fácil acreditar em algo ruim do que em algo bom.
Por que a mídia só está... 90% é notícia ruim? Porque notícia boa não vende. Notícia boa não dá ibope. Então, amado, aqui está dizendo que a fé, a certeza e a convicção. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13, 8. Olha só, Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando algumas enfermidades. Curando algumas? Toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu não. É a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele estava curando toda sorte de enfermidades. Em verdade vos digo. Quando Jesus fala assim, em verdade, é que ele quer enfatizar algo. Que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores falar, porque eu vou junto para o Pai. Quem vai fazer as obras que Jesus fez? Aquele que tem fé, aquele que alimenta a fé, aquele que inculca na cabeça, aquele que repete, aquele que fala, aquele que ouve, fará as obras que eu faço. Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aí, amado, tem muita gente que vai teologizar e dizer assim, isso é só para os discípulos. Será que Jesus, amado, ia fazer uma promessa só para os 12? Será que era só para os 12? Você já viu algum evangelista nos nossos dias que Deus usa em milagres extraordinários? Quem já ouviu falar? Não? Nunca? T.L. Osborne? Benny Hinn? Eu fui numa cruzada do Benny Hinn, que centenas de cadeira de roda. Ah, pastor, aquilo era tudo falso, pastor. Aquilo era tudo gente que recebeu dinheiro para... Você acredita nisso? Você acredita nisso? Será que Jesus prometeu foi só para os 12? Ou será que essa palavra é para mim e para você? Sabe, é mais fácil dar uma desculpa. É mais fácil arrumar um pretexto. Por quê? Porque nós não oramos como deveríamos, nós não jejuamos como deveríamos, nós não consagramos nossa vida como deveríamos. Nós temos outros deuses, além de Jesus. Você tem um Deus dentro da sua bolsa, dentro do seu bolso, que está roubando o tempo de Deus. A Bíblia diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tudo que toma o lugar de Deus é um ídolo. Se eu passo 2 horas vendo vídeo do YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, Orkut, Facebook. Facebook é coisa de velho. Não, tá brincando. Eu sou velho. Olha só. Se você passa 2 horas com isso e 10 minutos orando, tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Eu sei, amado, que essa mensagem ela não é agradável de ouvir. E eu não estou aqui para te agradar. Não estou aqui para você ficar feliz comigo. Eu estou aqui para que Deus faça milagre na sua vida. Eu estou aqui para que você desperte e veja que tem coisa na sua vida que precisa mudar, assim como na minha. Se tem alguém que tem que mudar aqui, sou eu. Se tem alguém ruim, alguém orgulhoso, soberbo, arrogante, aqui sou eu. Você não. Só que sem essas mudanças, eu não vou ver os milagres que eu quero, eu não vou ver a cura que eu preciso, a salvação do meu parente, a transformação do filho, da filha. Eu não vou ver os resultados que a Bíblia promete. Então, amado,
eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Ele é o Deus que cura. Olha só, Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os curou, livrou-os da morte. O que é que cura? O verbo se fez carne, a palavra se transformou em ser humano e habitou entre os homens. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ela foi enviada e curou. Ele é quem perdoa algumas das suas iniquidades e sara algumas das suas enfermidades. Tá certo? É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Sabe, nós precisamos mudar, amado, aquilo que nós ouvimos. Eu só mudo o que eu ouço mudando o que eu falo. Eu só mudo o que eu ouço mudando o que eu falo. Então, toma cuidado com o que você fala. Sua fé precisa ser alimentada. Você precisa alimentar a sua fé. Precisa parar de falar besteira. Precisa parar de murmurar, falar mal dos outros. Ficar apontando o erro das pessoas. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos parar de ficar repetindo essas notícias terríveis que a gente ouve. E se eu não mudar isso, amado, eu não vou mudar meus resultados. Eu não vou mudar os frutos da minha vida. A fé vem por ouvir. Ele levou, ele não vai levar, ele levou as minhas dores pelas suas feridas. Sabe? Eu recebi uma cura de 8 anos com alergia do meu nariz entupido, 8 anos. 24 horas por dia meu nariz entupido. E o dia que eu entendi isso, eu falei, cara, isso é herança. Herança eu tenho que tomar posse. Eu só posso tomar posse com fé. E para mim ter fé, eu vou ter que ouvir muitas vezes. Para me ouvir muitas vezes, eu vou ter que falar muitas vezes. Só que a hora que você sair daquela porta lá, você vai esquecer metade do que eu falei aqui. A hora que você sair amanhã no seu trabalho, você vai lembrar de 10% do que eu falei. Semana que vem você não vai lembrar de mais nada que eu falei aqui. O que que Deuteronômio 6 manda? Escreva nos batentes das portas e nos seus portões. Escreva! É a Bíblia que está mandando. Deuteronômio 6, 8. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas e nos portões. E eu entendi, amado, que para mim tomar posse, eu precisava de fé. Para mim ter fé, eu tinha que ouvir. Para mim ouvir, eu tinha que falar. E para mim falar, eu não podia esquecer. O que eu fiz? Escrevi num papel, colei no volante do meu carro. Ele levou minhas dores. Eu repreendo esse espírito de alergia. Eu não nasci, demônio de alergia sai. Eu te ordeno, eu estou curado. Eu não nasci doente. Eu escrevi, colei 4 no volante do meu carro. Isso há mais de 20 anos atrás. 8 anos com o meu nariz entupido. 24 horas, Suzana é testemunha. Não tinha paz. Nariz entupido 24 horas por dia. Fiz tratamento, queimei negócio de alergia, queimei os cornetos com raio laser, tudo que você imaginar, quanto é médico você imaginar, eu tinha ido. E não tinha jeito. E eu comecei, espírito de alergia sai, demônio ele levou minhas dores, já estou curado, Jesus já me curou, é herança minha, é direito meu, sai, toda enfermidade sai, eu não aceito essa doença e tal. E eu fazia uma campanha na igreja 3 horas da manhã, todo dia eu ia para a igreja 3 horas da manhã lá em Somerville, depois lá em Medford, e eu orava e eu clamava porque eu não esquecia, porque estava pregando no volante do meu carro, em nome de Jesus, demônio sai, espírito de alergia. 3, 4 meses depois,
Eu estou parado na Fair Street em Everett, e Speed de alergia, sai demônio, sai, eu já estava empolgado já, em nome de Jesus, aí sai. Naquele tempo não tinha Bluetooth, mas não tinha carro, e você estava falando, o povo parava, ficava olhando assim. Um dia eu parei no sinalete, tinha aqueles homens de criança, e eu estou lá, em nome de Jesus, sai. A hora que os meninos 50 olhando tudo assim para mim, e eu dentro do carro, eu fiquei com uma vergonha, isso não abriu, eu acelerei, né? Hoje é normal o cara gritando dentro do carro, né? Tá conversando no telefone. Naquele tempo não tinha. 3 meses depois, eu estou parado no sinal em Everett. Speed de alergia saiu, não nasce alergia. Falei, peraí, meu nariz entupiu. Eu tomei posse da herança. Eu tomei posse daquilo que é meu. Herança é minha. Irmão, o milagre é isso. A cura é isso. Jesus já fez, está consumado. Não é o dia que Ele quiser, é o dia que eu começar a alimentar minha fé, eu creio de verdade. É isso que vai trazer o milagre na sua e na minha vida. É quando eu começar a praticar, é quando eu começar a ouvir, quando eu começar a profetizar, começar a dizer. Esse é o grande segredo. Eu sei que a maioria não acredita nisso. Eu sei que a maioria, isso aqui é um ensinamento estranho, é teologia da prosperidade, sei lá o que você quer chamar, e para mim não me interessa. Só que Deus falou comigo, para mim falar sobre isso, porque nós queremos ver milagres, e nós vamos ver milagres aqui nessa igreja. Nós vamos começar a ver milagres aqui nesse lugar, pessoas sendo curadas, pessoas sendo testemunhos. E se você não praticar, se você não atentar para isso, mas se a sua fé não for alimentada, isso não vai acontecer. Então eu queria que você fechasse seus olhos. E se você quiser depois me perguntar, mas me ligar, pode me ligar. Eu vou te mostrar na Bíblia tudo aquilo que eu falei. Pai, eu quero te agradecer pelos milagres, Pai. Senhor, eu tenho pedido ao Senhor compaixão pelas almas. Eu tenho pedido ao Senhor misericórdia. Eu sei que tem tantas pessoas aqui que sofrem, não somente com doenças físicas, não somente com dores crônicas, não somente, Pai, mas pessoas que trabalham sentindo dores, pessoas que vivem à base de remédio. Eu sei que há pessoas aqui, ó Deus, que têm dores emocionais, traumas, pessoas que sofreram abusos, pessoas que não conseguem se livrar, Pai, dessas dores emocionais, que não conseguem se relacionar, pessoas feridas e machucadas. Senhor, eu sei, Pai, que há pessoas aqui que precisam ser libertas, e muitas vezes, ó Deus, falta misericórdia, falta amor por essas pessoas. A Tua palavra diz, ó Deus, que quando o Senhor curava, o Senhor tinha compaixão dessas almas, o Senhor tinha misericórdia por elas, o Senhor sentia as dores que elas sentiam, e é isso que eu tenho pedido ao Senhor, Pai, para que essas pessoas sejam livres dessas dores, livres, Pai, dessas mazelas emocionais, livres, Senhor amado, daquilo que as aprisiona. Senhor, eu quero te pedir agora em nome de Jesus, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, convencer essa pessoa dessa palavra que ela acabou de ouvir, e que mais do que isso, Pai, que ela possa praticar, que ela possa pesquisar na internet, Pai, os versículos que falam de cura, que ela possa repetir esses versículos, os versículos que falam de dores emocionais, que falam de pessoas curadas, Pai, que ela possa pesquisar e ela possa repetir, ela possa falar, ela possa ser intensa, meu Deus querido, na alimentação da sua fé. Em nome de Jesus eu te peço. Eu sei que o Senhor deseja curar essa pessoa, eu sei que o Senhor deseja livrar ela dessas dores, esses traumas que ela carrega. Eu sei que é o Teu desejo fazer isso, mas eu sei também, Pai, que depende de nós. Se nós não tivermos fé, o Senhor não se agrada de nós. A Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que essa palavra possa ser um divisor de águas nessa vida, que essa pessoa não fique enganando ela mesma. A Tua palavra diz, sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Aquele que ouve e não pratica está enganando a si mesmo. Por isso eu quero te pedir que nessa manhã o Senhor possa trazer entendimento e revelação, Pai, acerca dessa verdade. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se eu crer, eu farei as obras que o Senhor fez e outras maiores eu farei, diz a tua palavra. Por isso eu quero pedir, Pai, misericórdia, compaixão por essas almas que sofrem, por essas pessoas que padecem, que não te conhecem, essas pessoas que estão cheias de dúvidas, essas pessoas que estão desacreditadas, embora estejam vindo na igreja, elas já não acreditam em mais nada, elas acreditam que terão que sofrer pelo resto das suas vidas. Senhor, em nome de Jesus, abra o entendimento agora, traz essa revelação nessa manhã, eu te peço, e eu te agradeço agora, que toda enfermidade, toda dor e toda doença caia por terra agora, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca a sua mão no seu coração e diga assim: Senhor Deus, eu creio na tua palavra e eu quero praticar aquilo que eu ouvi. Eu quero pesquisar os versículos que falam acerca da minha necessidade. E eu me comprometo a repeti-lo, a inculcar na minha cabeça a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.